Então, galera, agora que eu já me dei um tempo para descansar e me recuperar do último vídeo, vou mostrar para vocês, vou contar como que foi a partir daquele dia, como que aconteceu a ascensão, então os fatos, né, o que rolou depois de lá, e depois eu vou trazer um compilado de aprendizados que eu tive durante esse processo todo. Galera, os 3 primeiros meses foram horríveis de difícil, foi muito difícil. Todos os dias, durante uns 3 meses, todo santo dia, eu fazia forças para mover montanhas, assim, eu usava tudo de mim para conseguir mover uma pena. O início foi assim, eu lembro, nos primeiros dias ali eu trabalhei 1 hora e daí eu olhei assim, cara, foi só 1 hora. Mas 1 hora foi mais do que ontem, que não foi nada. Então teve progresso. E eu me agarrei no progresso. Se eu não tivesse feito isso, eu não teria tido forças, eu não teria conseguido seguir em frente. Por maior que fosse a minha convicção antes. Essa parte tinha que ter também. Eu tinha que focar totalmente, valorizar totalmente o progresso. Porque, óbvio, né? Se eu fosse olhar assim, toda a motivação que eu tava, e a decisão, e a energia, e a convicção, e ter trabalhado só 1 hora, eu ia me desmotivar, eu ia ficar com várias histórias tóxicas dentro da minha cabeça, mas o fato de eu ter tido essa consciência de valorizar o progresso e focar no processo, isso me permitiu conseguir avançar. E os primeiros 3 meses foi isso, foram passos de formiguinha, mas todos os dias era força de mover montanhas para conseguir mexer uma peninha, mas aos pouquinhos eu fui progredindo. Nesse meio tempo eu criei um projeto chamado Ascensão, onde eu ensinei pessoas a desenvolver a habilidade de serem a sua palavra, ou seja, agirem de acordo com seus objetivos de longo prazo, princípios e valores. Aquilo que elas falam para elas que elas vão fazer, elas vão lá e fazem. Porque eu tive que desenvolver essa habilidade. Eu, nesse meio tempo, eu estudei como que eu conseguia, e eu busquei na filosofia, como conseguir fazer isso, como efetivamente eu falar para mim que eu vou fazer uma coisa e eu ir lá e fazer essa coisa. Foi uma habilidade primordial que eu tive que desenvolver, e eu pensei assim, bom, a melhor forma de tu aprender uma habilidade nova é tu estudando ela, botando em prática e ensinando outras pessoas a fazer o mesmo. E foi isso que eu fiz, porque, bom, isso aqui é o mais importante que eu tenho que desenvolver agora, então vou usar essa forma. Então rolou esse projeto aí também. No final de outubro, eu me mudei para São Paulo, e essa história foi legal porque eu sabia que o meu futuro profissional, para eu ter a ascensão que eu queria, eu tinha que vir para São Paulo, porque aqui as coisas acontecem mais rápido, a ambiência está aqui também, as referências, tudo estava aqui. Eu tinha amigos que estavam focando na carreira e estavam tendo um crescimento profissional muito grande, que estavam morando aqui num condomínio específico, então eu sabia que eu tinha que me mudar para esse condomínio. Então eu comprei só passagem de ida, sem ter apartamento, sem ter nada. E eu fiquei 2 meses procurando apartamento até o dia da viagem, não achei, porque eu pensei, no pior dos casos, eu fico no apartamento de um amigo meu e depois no Airbnb, porque eu não vou ficar para sempre no AP dele, né? Ficar ali 1 semana. Se eu não achar até lá, eu fico no Airbnb, até eu achar um jeito eu vou dar. E daí, no dia que eu cheguei, na noite que eu cheguei, eu já consegui marcar uma visita para um apartamento que estava disponível, mas não estava sendo divulgado, que é o apartamento que eu tô até hoje. Outra coisa que aconteceu foi, assim que eu cheguei em São Paulo, eu não lembro se foi na 1ª ou 2ª semana, mas eu fui convidado para dar uma palestra onde eu fui de helicóptero, né? O dono do lugar me convidou e ele pagou esse lance de eu ir chegar de helicóptero na palestra para dar a palestra junto com outros palestrantes também. E esse foi um marco muito massa para mim, porque recém cheguei em São Paulo e eu já cheguei de helicóptero para dar uma palestra, era um marco muito forte que as coisas estavam acontecendo e estavam dando certo. Em dezembro eu tive um grande desbloqueio financeiro, porque em dezembro, ali entre final de novembro e dezembro, um período ali de 40 dias, mais ou menos, eu multipliquei meu faturamento em 4,5 vezes. Eu multipliquei meu faturamento. E aquilo, ali naquele momento, eu vi que eu consegui. Que aquilo que eu tava buscando, aquela ascensão, aquela virada, a parte financeira ali tinha acontecido. Porque, imagina, tu multiplicar teu faturamento em 4,5 vezes, assim, em 40 e poucos dias. Aquilo ali abriu um mundo de possibilidades na minha cabeça. Depois eu voltei para ter o primeiro Natal em família sem o meu pai, mas eu tô trazendo essa parte aqui porque tava ficando cada vez mais evidente a minha transformação, tanto para os outros, mas mais principalmente para mim mesmo. Eu conseguia ver que eu tava alcançando aquilo que eu tinha prometido para mim mesmo que eu ia alcançar. Esse ano, então, em 2021, uma das coisas que aconteceu foi que eu raspei o cabelo e foi muito legal isso. Eu tava conversando com um amigo meu que
é muito bom, estuda muito psicanálise, filosofia, o William Celso, ele é muito bom nisso. E ele me trouxe, assim, me deixou presente para um ritual de passagem que eu tava passando, onde o menino tava morrendo e tava nascendo o homem, né? E é muito louco porque, mesmo com 28 anos, eu ainda me via como um menino, né? Por mais que eu já tivesse 28, já fosse um homem, tivesse responsabilidades, fosse autossuficiente, eu não dependia mais de ninguém, eu ainda me incomodava, eu não conseguia me ver como um homem feito, formado. E quando eu raspei o cabelo foi muito louco, mas eu me olhei no espelho e eu finalmente vi o homem que eu tava querendo me tornar, no sentido visual da coisa. Eu sei que parece meio idiota isso, mas foi isso que aconteceu. E eu tô sendo super sincero aqui. 2021 também eu completei o 75 Hard, maior desafio de disciplina que eu já fiz, e atingi a minha melhor forma física. Que eu já perdi, porque eu não fui disciplinado nesses últimos 2 meses aí, desde que eu terminei o desafio, como eu gostaria de ter sido. Tive um rebotezinho aí do desafio, mas já estou treinando de volta, já estou me alimentando melhor, então tô voltando no eixo, digamos assim. A minha relação com o Gabriel, que em 2020 estava péssima, em 2021, graças a Deus, foi da água pro vinho. Hoje, nossa, tá muito mais madura, tá muito melhor, muito mais saudável, muito mais profissional também naquilo que condiz à empresa. A gente amadureceu muito nesse nosso relacionamento de sociedade que a gente tem, assim. E com certeza, se isso não tivesse acontecido, o Vida Titã não teria dado o salto que ele deu. E falando nisso, em setembro a gente bateu a meta que a gente estipulou no início do ano, e daí quando a gente bateu, a gente decidiu dobrar a meta, e a gente bateu o dobro da meta no início de dezembro. Então, o salto que o Vida Titã, que a nossa empresa deu em termos de caixa, de faturamento, de estrutura, foi extraordinário. Nossa, em 2020 a gente estava home office total, eu e o Gabriel, e teve uma época em 2020 que era só eu e o Gabriel que compunha a empresa, e daí começou a entrar cada vez mais pessoas, prestadores de serviço, e daí eu comecei num coworking para ter um espaço fora do meu apartamento aqui em São Paulo para trabalhar. Aí quando veio a gente tinha pessoas dentro desse coworking também, mas eu numa mesa, essa pessoa na outra, né? Mas já estava sendo formada uma equipe, e daí teve um momento que veio mais gente, daí a gente veio para um escritório, e a gente ficou um mês e um pouquinho no escritório, e a gente agora, hoje, na verdade, oficializou, mas ontem foi o contrato, a gente foi para um escritório maior ainda. Então, é muito massa. A progressão profissional que a gente sempre sonhou pro Vida Titã, ela aconteceu esse ano. Mas tem uma coisa muito importante que eu preciso falar em relação a isso. Vou fazer uma analogia. Pensa num cubo de gelo que está a menos 10 graus. O cubo de gelo derrete, ele vira água a 0 graus. Então, se tu coloca energia, se tu coloca calor no cubo de gelo que está a menos 10, tu pode botar muita energia, muito esforço, muito calor, e daí ele aumenta 7 graus de temperatura. Ele foi para menos 3. Ele continua em estado sólido, ele continua um cubo de gelo. Visualmente, nada mudou. E por que eu tô falando isso? Porque todos os anos anteriores do Vida Titã foi isso. Por mais que em 2021 a gente tenha tido um salto gigantesco, não foi em um ano que aconteceu esse salto, né? Todo o trabalho que a gente fez prévio possibilitou que a gente tivesse esse salto gigantesco em 2021. E o que eu quero dizer com isso? Eu falei que eu ia deixar os ensinamentos para depois, mas eu vou trazer isso agora já. Se tu tá colocando muito esforço e tu não tá vendo progresso, não quer dizer que esse progresso necessariamente não está acontecendo, apenas que ele não é visível ainda, que ele ainda não chegou num ponto em que o gelo derreteu e o progresso ele é visível, os resultados são visíveis, tá? Então, para tu levar um gelo de menos 10 para 0, para o estado sólido, para o líquido, toda a energia é necessária, do menos 10 até o 0. Inclusive aqueles graus que tu vai aumentando que tu não vê diferença nenhuma. Então, se tu hoje tá nessa situação que eu tava nos anos anteriores, de botar muito esforço e quase não ver progresso, pode ser que isso tá acontecendo. Tu ainda não chegou no momento ali que o gelo vira água. E para dar os créditos, essa analogia do gelo eu tirei do livro Hábitos Atômicos do James Clear. Hoje eu também posso prover tudo o que a minha mãe e a minha irmã precisam. E eu não consigo expressar o quão importante isso é para mim, porque quando meu pai faleceu, eu me tornei a última rede de segurança. Eu me tornei o pilar de sustentação. Por mais que no momento ali, no primeiro mês e meio e um pouquinho depois, eu não conseguia dar nada além de um apoio emocional nos momentos mais difíceis, hoje eu consigo dar tudo que elas precisam. E isso é extremamente importante para mim. Eu sentia que eu precisava, como filho, que isso é muito importante, eu não tô
tentando substituir o papel do meu pai, porque isso não faz sentido nenhum, mas eu como filho consigo da minha mãe e irmão da minha irmã, eu consigo hoje ser a rede de segurança. Eu consigo estar ali para qualquer coisa que elas precisem. E eu tô, de modo geral, extremamente orgulhoso e realizado pelo homem que eu me tornei e pelas coisas que eu atingi. Eu também não consigo expressar isso com palavras, mas apesar de eu não ter alcançado tudo o que eu quero alcançar, apesar de ainda não ter chegado aquele momento de eu estar no palco para milhares de pessoas, para contar aquela história que eu falei no outro vídeo, apesar disso não ter acontecido ainda e eu não ter conquistado outras coisas que eu quero conquistar, eu já conquistei a minha vida ideal. Eu conquistei a jornada que eu sempre sonhei. Hoje a minha vida, o meu processo, a minha jornada, o meu dia a dia é da forma que eu sempre quis. E sim, não é apenas o processo necessário para eu ter a vida que eu sempre quis. Tinha alguns pré-requisitos que eu tinha que bater, como uma segurança e estabilidade financeira. Também é necessário para trazer essa paz de espírito, mas também não é só isso. É um conjunto de coisas que fizeram com que eu chegasse nesse ponto onde hoje eu estou extremamente orgulhoso e feliz e contente com a vida que eu tô levando. Meu dia a dia é maravilhoso. E não entenda mal, não quer dizer que não há estresse, não quer dizer que eu não tenha problemas, mas os problemas são muito melhores. Eu tenho problemas excelentes hoje. Eu tenho problemas, por exemplo, porque a minha empresa está crescendo rápido demais e isso gera certos problemas, só que esses problemas são infinitamente melhores do que os problemas que eu tinha no passado. E esse processo, essa jornada hoje toda tá maravilhosa. E eu ainda vou fazer um vídeo especificamente sobre isso, porque isso foi um grande aprendizado que eu tive e é um conceito muito importante de se passar adiante, mas tu não precisa atingir todos os resultados que tu tá buscando, que compõem a tua vida ideal, para tu chegar no momento que tu tá vivendo essa jornada ideal, onde tu, na maior parte do tempo, tá pleno, tá feliz, tá contente contigo, tá realizado, tá orgulhoso demais de ti e do processo que tu tá levando. Há muito tempo a gente fala no Vida de Titã que o foco deve ser no processo e não no resultado final. Eu finalmente cheguei num nível de compreensão disso e de vivência disso sensacional. E galera, agora seguindo em relação aos aprendizados, ambiência é extremamente importante. As pessoas que eu tive perto de mim, desde que eu me mudei para São Paulo, foram essenciais para eu conseguir ter a evolução na velocidade que eu tive e com a solidez que eu tive. Amigos maravilhosos, eu sou muito grato a eles, ao Vini, ao Jonas, ao Shark, ao Will, a todo mundo que fez parte dessa jornada, o Baroni, o JP, o outro JP, todo mundo. Eu não vou ficar listando aqui, porque senão eu vou esquecer agora no momento de alguém, porque eu não anotei, e daí ia ficar ruim. Mas todos vocês que fizeram parte disso, vocês foram essenciais para eu estar vivendo esse momento hoje. E é isso que eu quero passar para ti que tá assistindo esse vídeo. Ambiência é extremamente importante. Então, se tu tá num lugar em que o lugar não tá te auxiliando a crescer, vai para outro lugar. Vai para um lugar que vai te colocar numa posição que vai te auxiliar ao crescimento. Isso não quer dizer tu ir para um lugar onde vai ser mais confortável e mais fácil, porque não foi isso que aconteceu comigo. Eu vim para um lugar muito mais desconfortável em relação a onde eu estava, onde tudo foi, em questão de responsabilidades e execução, mais difícil. Né? Não foi mais difícil em relação ao momento de vida, mas de responsabilidades, coisas que eu tinha para fazer e cumprir, mais difícil. Mas essa pressão a mais, mas pressão do jeito certo e com essas influências que me auxiliaram a subir. E teve gente que veio pra cá e não aguentou a pressão e foi embora. Então, só pra ficar claro, que não quer dizer que vai ser mais fácil, tá? Mas, por exemplo, o ambiente que eu tava antes, confortável ali, no sentido de estar com a minha mãe, com a minha irmã, na casa ali, onde eu tinha, né, comida, roupa lavada, tudo, era muito mais fácil eu ficar ali. Eu vim para uma situação mais difícil, mas eu sabia que esse mais difícil tinha ambiência que ia me auxiliar essa propulsão para cima. Dentro desse espectro, galera, tenham mentores profissionais para vocês, porque a grande explosão esse ano do Vida de Titã veio quando a gente pegou um mentor lá da Ucrânia, o Max, que nos mostrou passo a passo exatamente do que a gente precisava fazer com a nossa empresa. Tenha um mentor para cada área da tua vida que é importante para ti. Hoje eu tenho para cada área, eu já falei isso em outros vídeos, eu tenho do profissional, eu tenho da mentalidade financeira, eu tenho de treino, eu tenho de alimentação, de relacionamento,
todas as áreas que são importantes da minha vida, eu tenho um mentor para me mostrar o caminho das pedras, para eu não ter que ficar tentando reinventar a roda ou errar de forma desnecessária. Tenham mentores, galera. Não consigo enfatizar isso suficientemente. E o aprendizado mais importante de todos que eu tive em toda essa jornada, o mais importante, se é para tu tirar uma coisa só desses 2 vídeos, de tudo que eu falei, é isso. Todo esforço vale a pena. Para tu sair de uma situação que tu não tá aceitando mais, que tu tá insatisfeito, que não faz mais sentido para ti, para tu chegar na situação que tu quer, para tu ter a vida que tu julga ideal para ti, não importa onde tu tá nessa linha, não importa onde é a vida ideal para ti, o esforço inteiro vale a pena, galera. E eu tenho moral pra falar isso. Eu tenho moral pra falar porque eu tive numa depressão e no burnout. Eu tive que botar um esforço gigantesco pra me tirar de lá. E eu tive já também no fundo do poço, que foi a história que eu contei no último vídeo. Nunca na minha vida nada chegou perto, nem a depressão, nem o burnout, da miséria interna que eu tava naquele momento. E o esforço que eu tive que fazer pra sair de lá. Então por isso que eu digo, galera, todo esforço vale a pena para tu chegar na vida que tu quer. Eu sei que é difícil de ver isso e de acreditar nisso quando tu tá ali naquele momento, no olho do furacão, e eu nunca digo confia em mim, né? Pega o que eu falo e testa, prova, experimenta por ti mesmo para ver se faz sentido, mas essa é a única exceção onde eu digo confia em mim quando eu falo isso. Todo esforço vale a pena. E com isso, para ti que assistiu esses vídeos, que chegou até aqui, eu te desejo do fundo do meu coração uma vida de titã. Ah, e antes de terminar, se tu gostou desses 2 vídeos, se te agregou de alguma forma, deixa aqui nos comentários. Eu quero acompanhar, eu leio todos eles, tá? Tamo junto, galera. E não podemos ficar sem... Show!